Olá, pessoal! Eu estou aqui hoje de volta no Memórias Afetivas e eu estou com o coração muito grato, porque eu vou contar a história de uma pessoa muito especial. A Rô chegou na minha vida mais ou menos uns 15 anos ou 20 anos, alguma coisa assim, 20, né? E quando eu conheci a Rô, ela era uma inspiração para mim, porque ela tinha passado por processos dolorosos que eu, Gisele, jamais imaginei que eu iria passar. Em 2015, eu dei um livro para ela e eu coloquei nesse livro uma dedicatória o quanto ela me inspirava. Só que eu não sabia que eu passaria pelo mesmo processo, a mesma dor, que é devolver um filho para a eternidade. Então, às vezes Deus cruza caminhos, né, Rô? Ele cruza caminhos porque ele já sabe o que lá na frente vai acontecer. Às vezes a gente não percebe, às vezes a gente não vê, mas Deus tem um propósito para toda conexão, né? É verdade, Gisele. Hoje, quando eu peguei esse livro, eu olhei a data, olha a data desse livro que você me deu de presente e quanto tempo está fazendo. Abre e olha para você ter noção. Ele foi 17/12 de 2015. E olha, quase nós estamos em 27 de novembro de 2024. Quem imaginaria, né? Que a gente caminharia tanto, e chegaria até aqui. Então, assim, a Rô, ela chegou na minha vida num momento, assim, crucial, e ela foi a primeira pessoa, na verdade, né, que adentrou na minha casa, levando uma pessoa muito querida, que foi a Cláudia. E ali, né, diante daquele processo, eu vi uma luz, né, e eu pensei, se ela caminhou, eu também posso caminhar. Se a Cláudia caminhou, também é possível eu caminhar. Rô, eu queria te dar a oportunidade e a honra, né, eu tô me sentindo muito honrada de ser, através de mim, a gente tá trazendo essa história a tantas outras pessoas. Eu queria que você relatasse pra gente como foi o seu processo e a sua entrega, que você falasse dos amores da sua vida. Ai, para mim, assim, tá sendo um momento único de falar de tudo que eu vivi e estar aqui diante de você. Como você falou, fui a primeira que cheguei na sua casa, que te tirei daquele quarto, Exatamente. entre aspas, que foi Deus, que você não comia, né? E foi para a cozinha preparar algo para mim e para Cláudia. A minha história já tinha começado, né? Já tinha passado bons pedaços. Em 2003, o Vitor Hugo partiu com uma doença que não foi detectada por nenhum médico na época. Ele tinha uma infância saudável. Super saudável, estudava, jogava, normal, lia, gostava muito. Uma criança... Não tinha nenhum indício. Nada, perfeito. Eu que trabalho com médico, um médico que eu trabalho tinha viajado, a criança dele ficou doente, levei no médico, ele ficou tudo bem no outro dia. Eu chego em casa, o Vitor Hugo com febre. Fui levar o Vitor Hugo no médico e aí logo o médico já falou para mim que era algo grave, que era para mim não brincar, para mim procurar saber o que era. E aí eu fui não aceitei, né? Primeiro vem aquela rejeição, a raiva, né? Mas o médico ele foi muito certeiro. Aí fui para São Paulo, o HC em São Paulo com o Vitor Hugo, e lá eles procuraram tudo e não encontraram nada. Eu voltei para Anápolis, abri o crânio do Vitor Hugo para fazer uma biópsia, achando que era linfoma, e não era linfoma. E ali, quando abriu, deu hemorragia, e ele faleceu dia 7 de agosto. Passando 6 meses, o meu pai veio aqui, o quarto estava do mesmo jeito. Meu pai olhou o quarto, os brinquedos e falou que estava sofrendo muito.
que ele não ia conseguir ficar sem o Vitor Hugo. E me chamou para ir no cemitério, para acender uma vela, né? Fazendo 6 meses, tradição dos avós, né? Aí eu nem queria ir, mas fui. Minha filha ainda ficava pegando as flores para colocar no túmulo dele, né? E aquilo ali eu tava muito, segurava muito para não chorar pela minha filha e pelo meu pai. E tinha um túmulo em frente ao túmulo do meu filho. Muito bonito o túmulo, branquinho, cheio de pedrinha, aquelas pedras brilhosas. E eu falei, engraçado, papai, esse túmulo aqui de frente não tem ninguém. Ele falou, filha, deve ser de alguém que ama muito alguém próximo e quer ficar juntinho. Isso foi no sábado. No domingo, 7h30 da manhã, meu telefone chamando e eu não queria atender. Eu atendi o telefone, era meu pai, que era avisando que o meu pai tinha infartado e tinha ido muito ruim para o hospital. Meu pai faleceu no domingo, o túmulo era dele. Uau! Ele comprou aquele túmulo para ficar perto de quem ele realmente amava. Do Vitor Hugo. Uau! E aí foi muito doloroso, né? Porque eu não vivi o luto do Vitor Hugo, eu não vivi o luto do meu pai. Porque eu tinha que ser forte para minha mãe, tinha que ser forte para o meu pai, tinha que ser forte para o meu marido e a minha filha. O tempo foi passando, a Ana Vitória fica doente em 2008. Quando eu achei que tudo estava caminhando, que estava tudo se ajeitando, a Ana Vitória fica doente em 2008 e mais uma vez eu volto para São Paulo com a Ana Vitória, junho de 2009. Lá eles fizeram de tudo também. Dia 29 de junho, a Ana Vitória também faleceu. Foi tudo muito rápido, né? Foi, muito rápido. E o dela foi a mesma coisa que ele? Eu fiquei sabendo do diagnóstico da doença dos meus filhos, uma doença congênita, né? 2 dias antes da minha filha partir. Antes dela ir para os braços de Deus. E na família tinha casos? Não, é genético, não conheço na família. E é uma síndrome que chama macrofágica. Eu nunca quis ler porque meu irmão me pediu para me prometer que eu nunca ia ler sobre, que não era para mim saber. Então eu nunca procurei, nunca tive curiosidade. Então ali Gisele, eu naquela outra dor, eu xingava muito Deus, eu brigava muito com Deus, porque para mim eu tinha negociado com Deus. O Vitor Hugo é do Senhor, mas a Ana Vitória é minha. Eu jamais, pensava que o raio não cai no mesmo lugar duas vezes. Mas Deus, mais uma vez, ele veio e levou, né, a minha filha. Ali no aeroporto, eu xingava tanto, que Deus me tirou a voz, eu fiquei muda. Eu fiquei muda porque Deus acho que pensou assim, não vai me xingar, eu sei o que eu estou fazendo, vou fazer ela ficar muda, né? Porque ela vai ficar só no pensamento. Aí ela vai entender, mas eu não entendi. Aí de São Paulo até Goiânia, eu muda. Não conseguia, por mais que eu tentasse, não saía a voz. Quando eu cheguei na porta da casa da minha mãe, que a minha mãe me abraçou, minha voz saiu. Uau! Aí a minha mãe falou, filha, o que vai ser de nós? E aí, Gisele, quando eu cheguei na porta da casa da minha mãe, que a minha mãe me abraçou, que ela falou, filho, o que vai ser de nós? Eu abri a boca para chorar. Eu falei, mãe, que Deus que é esse? Que dor que é essa? E a minha mãe firme, né? Porque ela falou, eu ouvi que ela tinha falado que ia chorar muito durante o dia, porque quando eu chegasse, ela não ia chorar, ela ia me fortalecer. Uau! E aí eu desabei, né? Quando eu vi tanta gente, muita gente,
todos muito sentimento na flor da pele, solidários, né? Também com a sua dor, né? E todo mundo sofrendo, né? Sofrimento é a palavra certa. Era sofrimento que tinha ali. Mas assim, eu senti acolhida. Quando eu cheguei, que minha mãe me abraçou, eu me senti acolhida. Mas quando eu perguntei, mãe, que Deus que é esse? Que Deus, o Deus da senhora não é o mesmo meu. Ela, minha filha, um dia você vai entender. Um dia nós vamos entender. E aí foi passando o tempo, eu continuei a trabalhar. Eu e meu marido, nós entramos em conflito de não conseguimos lidar com as brigas, o qual veio o desligamento do nosso casamento. Nós mais um luto, né, Rô? Praticamente mais um luto, porque querendo ou não, é estatística que durante o processo do luto, muitos casais se divorciam, né? E querendo ou não, o luto, o final de um casamento, de um relacionamento, é um luto também, é mais uma perda. É, perda mesmo. E aí, Gisele, com 45 dias, logo aqui na frente, a casa onde ele estava, ele sempre via eu saindo, chegando. Com 45 dias ele queria voltar. E eu não quis. Aí, um dia eu pensei, gente, eu sou uma mulher tão temente a Deus, uma mulher que estou na frente da igreja. Nessa época você já tinha retornado, assim, você teve a revolta com Deus. Como foi processar essa revolta? A revolta foi tamanha, né? Aí um dia eu estava pensando, né, separei, mas eu era da igreja e eu com aquela... Você tinha o temor. Aquela revolta que eu estava com Deus, separada. Não era isso que o meu pai, né, queria. Meu pai me criou no caminhos do Senhor, né? E eu separada, aí eu pensei, eu vou voltar a namorar o Marcos. Eu não vou arrumar outro homem, porque não faz parte da minha conduta. A minha idade já não me faz me ver com outra pessoa ou um namorado. Eu vou namorar meu marido. Ele vai me conquistar e quem sabe eu conquisto ele. E aí eu falei para ele aceitou. E nós voltamos a namorar. E aí, nesse processo de dor, eu conheci a comunidade Naiote. E a comunidade Naiote, ela fica no mato, no brejo, né? Até você foi lá comigo, depois de é maravilhoso, e é maravilhoso. É um pedacinho do céu. Um pedacinho do céu, exatamente. Aqui na terra. Aí eu comecei a ir para Naiote e sempre tinha algo na Naiote que me chamava a atenção. Primeiro me chamaram para ir num encontro com o Marcos Rogério, lá de Goiânia. Aí eu falei, meu Deus, não vou não, é mais um teatro, né? Porque estava muito revoltada, né? Aí uns colegas falaram assim, nós vamos te levar, nem que seja à força. E graças a Deus por essas pessoas, né, Rô? Deus coloca as pessoas na vida da gente que nos leva até Ele, né? De volta para Ele. De volta, que nos leva de volta. De volta para Ele, porque a gente perde a direção, né? A gente perde. Perde, só que não era dia de ir, Gisele. Não era dia que, para mim, está na Naiote. Eu tomei 2 comprimidos e dormi, eles não me levaram. Mas passou... Foi uma fuga sua? Fuga minha, eu não queria ir. Eu falei que ia, mas de tanto eles ficarem falando que ia me levar à força, que lá era bom demais, que o encontro ia ser bom demais, me contou umas coisas, eu falei, teatro. Balela. Não. Deus não é isso tudo não, olha o que ele fez comigo, né? E aí, tá. Aí, eles foram no encontro e Deus, acho que falava para eles, vai lá, buzina no ouvido dela, né? Fofoca para ela, né? Que ela vai acabar cedendo. Aí, de tanto eles fazerem assim comentários, contar o que aconteceu lá, falei, teatro, né? Querendo me levar. Aí tá, tinha outro encontro
passando o tempo, ia ter outro encontro com o padre Marcos Rogério. Aí eu fui. Aí eu falei, vou lá ver esse teatro. Se ele chama as pessoas pelo nome, eu quero ver eles falar meu nome, Ronairdes. Se ele falar, eu acredito. Tava bem ousada. Aí, né, fui muito revoltada, né, e cheguei, aquele tanto de gente. Aí um colega meu ainda falou assim, ele ainda fazendo prova de Deus, né, ele falou, olha, quem chegar primeiro, eu vou desmarcar alguns pacientes, quem chegar primeiro, reserva lá o primeiro lugar que a gente quer assistir de camarote. Aí tá, né, ele que chegou mais cedo, ele e a irmã, sentaram na primeira, eu sentei lá do lado, que já reservou meu lugar. E aí começou, né, o teatro, como eu vou falar, né? Ele lá em cima, ele falando assim, e meu marido foi, mas ele não queria. Nessa época você já estava namorando com ele? Tava namorando, aí eu pedi, né, qual namorado que não vai levar a namorada na igreja, um pedido desse, né? Foi, né? Foi num domingo, antes de manhã, antes do almoço. Aí ele foi com a gente e ele não quis entrar. Aí o padre Marcos fala assim, aqui tem um homem que Deus está revelando que ele não queria vir, mas que ele hoje vai mostrar para ele por que ele trouxe ele aqui. Tanto que ele não queria vir, que ele está lá fora, ele está do lado de uma Kombi branca. Aí o meu marido olhou de um lado, olhou para o outro. Ele falou assim, mas não tem outra Kombi né? Mas ele vai entrar. Quando ele entrou, estava passando o Santíssimo, ele repousou no Espírito. Eu estive lá e assim, o Santíssimo, eu nunca tinha visto, né? Uau! Eu falei assim, que incrível, não tem como não sentir, não tem como não sentir. E aí, Gisele, né, foi passando, aí tinha uma amiga que ela tava doente também, com câncer de mama, sabe? Aí ele vinha assim pra minha cabeça e foi pra cabeça dela, sabe? E ele falou Ronairdes? Não, aí ele só lá, né? Aí eu falei assim, poxa, olha, eu aqui, né, sofrendo tanto, eu querendo a cura da outra, a outra com câncer de mama. Olha que egoísmo que nós, na nossa mente, né? Não, na nossa dor, a gente parece que perde a razão. É porque diante da nossa dor, toda dor se torna pequena, até um câncer. Pois é. Porque eu falo assim, o luto, né, é igual a depressão, é um câncer na alma. É um câncer na alma. E como a gente vai tratar isso? Como a gente vai cuidar disso? Gisele, e ele falou para ela que ela ia ser curada, e eu ouvi tudo que ele falou, ela é minha amiga, então eu ouvi, aí eu falei assim, poxa, eu tô aqui, né? Tadinha e ele de mim. Né? Querendo a cura da outra, não querendo que a outra fosse curada, mas hoje, Senhor, perdão, né? Aí ele continuou, né, fazendo, caminhando com o Santíssimo. Ele falava Maria Aparecida. Eu falei, no meio desse tanto de gente aqui, Maria Aparecida, como que não tem? Divina, como que não tem Divina? José, é um nome comum. Aí todo mundo, eu falei, eu quero ver ele falar Ronairdes. Aí ele levantou, quando ele voltou, né, eu falei, terminou o teatro. Aí, voltando, o meu amigo que reservou o lugarzinho, ele foi o primeiro a ser chamado. Ele chama Léo, não é Leonardo. É Léo mesmo. Ele falou que tem um filho que é muito revoltado com a partida do pai, que ele morreu com problema de rins, e ele também tem o mesmo problema. Léo, vem pra cá, e falou pra ele assim, vem Lília também. Os meus amigos que reservaram o lugar pra mim sentar na primeira. É como se Deus falasse pra você assim, eu não faço o que você quer. É na minha hora. E é do meu jeito. E é na minha hora, não é na sua. E aí, né, ele andou, fez tudo. Quando ele tava indo embora, eu falei, pronto, acabou o teatro. Aí lá de cima ele olhou assim para trás, ele foi bem de frente e falou para mim assim, com o Santíssimo, se tivesse foto, era a foto. Mãe, entrega seus filhos, eles não eram seus. Deus deu para você cuidar.
E você cuidou tão bem que ele veio e buscou. Você tem que aceitar, você tem que fazer essa entrega. Vai doer? Vai. Mas entrega para eles descansarem e você continuar a sua vida e a cuidar de quem você ama. Ali ele colocou a mão na minha cabeça e eu repousei. O meu nome ele não falou, mas não precisava. Não era mais importante. Não era mais importante. Ele falou tudo. Ele falou até o que eu nem sabia. E nesse momento, quando você acordou, quando você voltou, aquela revolta. Não, aquela Ronairdes morreu. Morreu naquele dia. Ela morreu naquele dia, naquele momento, lá na Naiote, ficou lá no chão. Veio embora outra Ronairdes. Uau. A Ronairdes que está de frente de você, que hoje se tornou voluntária, que vai no hospital, num abrigo, vai no lar da criança, hoje veste de palhaço. Hoje você encontrou, Rô, eu vejo assim, né? Quando eu te vejo na ativa e fazendo, existem várias formas de você chegar nos seus filhos. E é igual a Gisele, existem várias formas dela chegar na Thalita. Então, assim, é através de um abraço, é através de uma ajuda, é através de um conselho, é através de uma mensagem de WhatsApp, é através de memórias afetivas que a gente alcança tantas pessoas, né? E aí, Rô, me conta, você foi... E aí, me conta agora do seu casamento. Depois que você saiu de lá, você teve esse encontro, você estava namorando com seu marido. O que você decidiu quando você voltou? Porque você nasceu de novo naquele momento. Depois de 15 dias, 1 ano e 6 meses namorando, eu aceitei meu marido de volta para casa. Porque eu não aceitava ele voltar para casa. Ali eu aceitei ele voltar para casa. Eu voltei para a igreja totalmente. Voltei a fazer parte da missa aos domingos ou no sábado. Voltei a ser filha, né? Voltei a ser o que eu queria ser com os meus filhos. Mas Deus quis assim. Eu fiz o meu papel, né? Vou continuar a minha vida com o Senhor. Porque sem Ele, enquanto eu quis continuar a minha vida sem Deus, eu sofri muito mais do que eu sofri. E nada dava certo, né? E nada. E aí, depois de quanto tempo aí você aceitou ele de volta, aí teve a partida da sua mãe. Que foi outro golpe que a vida trouxe. Tinha quanto tempo dos meninos e do seu pai a partida da sua mãe? O meu menino foi em 2003, o meu pai em 2004, a minha menina em 2009 e dia 1º de outubro era véspera do aniversário da minha mãe. Nós estávamos preparando uma festa surpresa para ela dia 2. E ela ia fazer qual idade? 73. Nova, né, Rô? Aí de manhã ela veio aqui, eu chamei, levei no salão, arrumou o cabelo, fez unha, sobrancelha super vaidosa. Ixi, maravilhosa. E aí eu falei para ela que eu ia para Naiote. Voltando. Liguei para os parentes, né? Falando que ia fazer alguma coisa, um churrasco, né? Uma jantinha, um bolo. Uns falavam, não vou não, vai ficar caro, tô sem dinheiro, tenho um compromisso. Aí tá, né, fui pra Naiote. Quando estou lá na Naiote, a Cláudia me faz uma pregação lá que... De tirar o fôlego. De tapa na cara, né, tipo assim... Que aquele jeitinho meigo dela, ela tipo assim, ela bate e acolhe. E aí, com a pregação da Cláudia e do Toninho e da Dulce, que eu saiba, eu não tinha nada para pedir perdão para minha mãe. Mas eu senti uma vontade tão grande de ligar para minha mãe e pedir perdão para ela, 3h45. Da tarde. Tá no meu tablet essa ligação até hoje. Eu saí, liguei para ela, falei, mãe, o que foi, minha filha? Eu tô aqui na Naiote, eu queria falar um negócio pra senhora. Ela, o quê?
que você vem mais cedo pra gente ir pra missa? Eu falei, não, eu vou mais cedo pra gente ir pra missa. Aí eu, mãe, queria pedir perdão pra senhora. Ela, por que, minha filha? Eu falei, mãe, eu nunca agradeci a senhora. Às vezes eu fiz alguma coisa que a senhora não gostou. A senhora criou meus filhos, eu não tive tempo de criar os meus filhos por causa do trabalho. Então a senhora foi mãe dos meus filhos. A senhora me perdoa pela minha filha. Você já sofreu tanto. Não precisa de me pedir perdão. Você nunca me fez mal. Você só me faz o bem. Eu aqui te peço, minha filha, desculpa por não ter te ajudado mais. É igual eu vejo, porque a sua mãe foi muito presente, é igual, eu falo assim, a minha mãe, mais mãe das meninas do que eu. E as minhas irmãs também, né? As minhas irmãs, 100%, então assim, mais do que a Gisele. E aí eu desliguei, né, o telefone, eu voltei para Naiote, quando foi 6 e pouco, eu recebi uma ligação dela, eu não sei se foi ela ou meu irmão que me ligou, que ela estava passando muito mal, né? Do nada. Do nada. Ela entrou pro banheiro, normal, arrumadinha, deu uma faxina na casa no dia, porque eu acho que ela pensou assim, alguém vem... eu perguntei para ela. Porque estava perto do aniversário, era no né? outro dia. E ela é bem espertinha, né? Aí eu peguei e falei, mãe, deixa a gente fazer o aniversário pra senhora, cantar uns parabéns, um churrasco amanhã. Não vai gastar dinheiro comigo não, vai pagar as contas de vocês, coisa de mãe, né? Sem saber que estava tudo preparado. Aí, Gisele, eu cheguei em casa, ela estava passando muito mal, ela estava muito branca, transpirando muito. Meu irmão colocou ela no carro, que ela não conseguia andar, e ela, assim, muito organizada, muito exigente. Eu peguei um pijama, ela falou, esse não, pega esse outro, dobra, arruma aí direitinho. Peguei aquele pijama que ela queria, coloquei nela. Cheguei lá na porta do hospital, tinha uma médica de plantão. E ela tinha algum problema de saúde? Em cada perca, ela teve uma AVC hemorrágico, isquêmico. Ou seja, quando o Vitor Hugo foi... Um isquêmico. Seu pai... 3, né? No quarto, ela teve um AVC hemorrágico. E ela estava em algum momento de turbulência? Não. Ela estava tão em paz, muito, muito feliz, sabe? Porque Deus faz as coisas perfeitas demais. Eu falo assim, que Deus escolhe os dele, quando a pessoa... Você pode notar que a maioria das pessoas falam assim, ó, fulano estava no melhor momento da vida, é igual a Thalita. A Thalita, ela estava no melhor momento da vida dela. Eu sei. Tudo assim, né? Namorando, feliz, né? Então, assim, preparando para formatura. Para formatura, tudo. Ela estava no melhor momento. Então, assim, não tem como falar lá, ela estava no pior. Não, ela estava no melhor. E sua mãe estava nessa paz de espírito e com tudo isso, né? E aí, eu só sei que quando eu cheguei no hospital, cheguei no cais, porque não dava tempo de chegar no hospital. Foi até uma médica que estava de plantão, que atendia no consultório onde eu trabalho até hoje, né? Ela já veio, já viu a gravidade e falou qual o remédio que ela usa. Eu não lembrava de nenhum. Eu não lembrava de nenhum medicamento. Deu um branco. Branco mesmo. Meu irmão, meus 2 irmãos. Meu irmão tinha 3 meses que estava com ela. Eu falo que Deus é perfeito, que trouxe ele, parece que para ficar com ela, para na hora da partida dela, ela não tá ali sozinha, porque eu não ia estar com ela. Sabe? Isso, até hoje eu fico encabulada com isso. Mas eu falo, Deus prepara tudo, né, Rô? E aí, ele sabia de tudo, né, do aniversário dela, aí quando a médica me perguntou do medicamento, eu falei, olha, eu não lembro, mas ela falou, você vai lá e busca, porque eu vou transferir para a UTI, ela tem algum convênio? Eu falei, tem, porque o caso dela é grave. Vim aqui, não é 10 minutos da casa dela, para chegar no cais. Quando eu cheguei lá, ela já tinha sido chamada por Deus para cuidar dos dela e dos meus. Ela faleceu na frente do seu irmão? Não, eles pediram para ele sair. E eles estavam fazendo tipo reanimação nela.
Então, quando Deus permitiu eu não estar lá. Você não vê. Para não ver. Não vi. Não ficar essa quando memória, eu né? voltei, ela já tinha ido, né? E ali eu fiquei desorientada. Meu Deus, como assim? O Senhor me deu e tirou tudo que o Senhor me deu, o Senhor tirou. Porque, querendo ou não, é as referências mais importantes da vida da gente, que é os filhos da gente, pai e mãe. É as referências mais importantes. Então, assim, você já tinha devolvido os meninos, já tinha devolvido seu pai, e a vida vai te golpeia mais uma vez com a despedida da sua mãe. Aí eu lembrei daquela passagem de Jó, né? E ali eu fiquei, sabe, gente, o perdão, né? Passou um filme na minha cabeça e vinha, e sabe o que vinha na minha cabeça toda hora? O que eu vou fazer com as coisas do aniversário? Porque no outro dia era o aniversário. Não, ia ser na noite. Na noite. Na noite. Aí eu lembro que eu fiz até uma feiura mesmo. Porque até hoje eu me arrependo, mas no ápice da dor, né, eu falei pro meu tio, o senhor deixou de vir abraçar um corpo quente para abraçar um corpo gelado. Mas isso, Rô, deixa uma grande lição no valor do agora. É igual eu falo assim, a gente é agora, porque sempre a gente coloca pra depois. Amanhã eu ligo, amanhã eu converso, hoje eu vou dormir emburrada. A gente se dá o luxo de dormir com raivinha de alguém. Só que essa raivinha, a gente pode nunca mais ter a oportunidade de curar ela. Então, assim, é o deixar pra depois, a gente esquece que a gente é uma fração de segundos. E hoje eu tô aqui gravando com você, né? Eu não sei se até quando for pro ar, a Gisele vai ser a que vai colocá-la no ar. Pois é, aí, Gisele, o velório dela foi com todos os que ela queria que tivesse realmente na festa de aniversário dela. E todos participaram da festa de aniversário dela, porque comeu tudo que iria ser servido naquele dia. Que forte, Rô. Doeu muito. Mas eu fico feliz porque estavam todos ali. Quem não veio mesmo é porque não era para vir. Não era para ser. Não era para ser, não era para estar ali. E o meu irmão, assim, que de vez em quando some, né, e aparecer assim 3 meses com ela. É como se fosse um processo assim de preparação, de despedida. Aí, Gisele, depois, né, de 1 ano que minha mãe faleceu, esse meu irmão Custoso, ele sumiu. E a gente preocupado, procurando por ele. E um dia eu fiquei sabendo que ele estava na UTI, na Santa Casa. Porque ele estava sumido e você não sabia que Não sabia. E falaram que achava que era ele, eu fui e vi que realmente era. Infartado, 3 paradas e usando fralda. Ele acabou com tudo que ficou na divisão dos bens e não tinha nada. Então ele isolou. Aí peguei ele, trouxe aqui para perto de casa, montei uma casa para ele. Cuidei dele 6 meses com as suas fraldas. Você fez o que sua mãe faria. O que a minha mãe faria, eu e meu irmão e meu marido. Hoje eu não sei cadê meu irmão. E é como você viver nessa inconstância de notícias, é um luto também, porque isso gera, tá vivo, tá morto, tá bem, tá com saúde, o que eu faço, o que eu poderia fazer para acolher ele, né? E se levantar de tudo isso não é fácil. Rô, como foi, depois de tantos golpes, o ressignificar, o caminhar da Rô? O meu ressignificar foi muito, muito lindo. Eu entrei pro grupo Alegria. E te trouxe um novo sentido? Me devolveu praticamente a vida.
porque eu estava assim, um pé na igreja e um no mundo, né? Aham. E assim, um dia feliz, outro dia não. Então, quando eu resolvi ressignificar a minha história, eu entrei para o Grupo Alegria, porque lá em São Paulo, quando o Grupo Alegria passava, os meus meninos tinham uma grande melhora. Parecia assim que Jesus ia e colocava a gota do sangue dele lá naquele soro e eles É porque a esqueciam alegria gera da dor. alegria. E ali eu resolvi que eu ia me tornar voluntária. Eu passei aí visitar mais os abrigos, asilos, ver a vida diferente. No meu trabalho, que eu trabalho na área da saúde, eu comecei a ver a dor do outro diferente. É porque a gente muda, né, Rô? A gente fica mais... a palavra é... Até me fugiu, mas a gente fica mais solidário à dor do Sensível, outro, né? mais sensível. Um dia me fizeram uma pergunta assim: como foi para você perder o Vitor Hugo e a Ana Vitória? Eu falei: não, mas eu não perdi o Vitor Hugo e a Ana Vitória. O Vitor Hugo e a Ana Vitória, eles estão vivos. Eu sei onde eles estão. E a gente, o que a gente perde, Rô, a gente não sabe onde está. E a gente sabe onde nossos filhos estão. Meu pai, minha mãe, a sua mãe, seu pai. Então, eu sei onde eles estão. Muitos têm, né, o privilégio de ir primeiro para preparar o lugar para outra pessoa. Então, os meus pais, meus filhos, eles foram primeiro para preparar a minha chegada. Porque eu tenho certeza que um dia eu vou encontrá-los. E o reencontro vai ser lindo. Vai ser lindo, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eu vou chegar e eu vou ver todos ali. Aí, quando ela me perguntou, né, como foi perdê-los, né, que eu falei para ela que eu não perdi, que eu sabia onde estava, eu te falo, foi muito importante, Gisele, perder os meus filhos, como ela fala, porque eu devolvi para Deus. E nessa devolver para Deus, eu encontrei uma Ronairdes aqui dentro que eu não conhecia. Eu encontrei coisas que eu poderia ter feito e não fiz, que hoje eu faço. Eu mudei muito como ser humano, tenho muito que mudar, mas eu mudei muito. E eu louvo e agradeço a Deus por ter recolhido meus filhos, anjos, e meus pais, porque eu não queria meu pai e minha mãe nesse mundo que nós estamos vivendo. Tão cruel, né? Tão cruel. Tão cruel. E os meus filhos, eles tiveram o privilégio de ir salvo, né? Inocentes, né? Muitos têm o privilégio de gerar filhos. Nós geramos filhos e anjos. E anjos. Nós geramos filhos. Nós geramos filhos e anjos para o Senhor. E hoje eu não sou revoltada de forma nenhuma. Eu encontro muita gente que fala assim: ah, ela finge muito bem. Ah, isso aí deve sofrer muito. Ah, deve claro nem que a sair gente, de casa. Mas claro que a gente sofre. Mas assim, eles acham que eu vivo entupida de remédio. Não. Deus me carrega, Nossa Senhora me carrega. Lógico que a gente tem a nossa recaída. Eu falo assim, o luto, ele é a montanha-russa, né, Rô? E eu falo assim, a gente tem que se permitir sentir, porque senão a gente enlouquece. O dia que eu estou com vontade de chorar, eu entro pro meu quarto, eu falo, hoje eu não tô bem, eu me dou o direito de ficar quieta sozinha. E é tão bom, a gente aprende a se respeitar aí dessa forma, né? A morte faz isso com a gente. Tipo assim, hoje eu não quero ir. Hoje eu não quero falar. Hoje eu quero só chorar. Hoje eu tô no meu dia mal. Porque as pessoas querem ver a gente sempre bem. Ah, você é forte, você é isso. A sociedade coloca isso na gente. Uma capa de super mulher, né, na gente, da Mulher Maravilha. E isso é pesado. E tudo que é pesado não traz paz. Não. E quando dá vontade de chorar, eu choro mesmo. E quando eu tenho vontade de fazer alguma coisa para alguém, eu vou e faço.
Eu sei que minha mãe e meu pai fariam o mesmo, meus filhos fariam o mesmo. Então, por que eu vou fingir? Não, não preciso de fingir. Essa é a Eu Rô. tenho que ser eu. Trabalhando na área da saúde. Você vai chegar lá e eu vou estar chorando de cara feia, eu vou falar, ai, eu fiquei sem meus filhos. Tadinha de mim. Qual que é essa recepção? Qual médico que é uma secretária dessa? E eu falo que assim, para mim, Rô, na época que todo o tsunami aconteceu na minha casa, para mim, Gisele, não é uma fórmula para todos. Trabalhar foi muito medicinal. Não era uma fuga, não era, mas era terapêutico. Eu falo que era uma terapia remunerada o meu trabalho. Até hoje, Gisele já tem 21 anos, né, do Vitor Hugo. Eu falo que quando eu não queria trabalhar, algum médico vinha atrás de mim. Eu agradeço mesmo, porque se eu não estivesse trabalhando, talvez eu poderia estar no quarto. Talvez hoje você estaria realmente prostrada, como muitas pessoas que gostariam de viajar, porque quando as pessoas veem também, a gente é uma linha tão assim, né? Porque muitas pessoas querem que a gente veste uma armadura de super mulher e muitas pessoas também nos julgam por caminhar. Porque eu falo assim, ó, quando a morte chegar, ela vai encontrar a Gisele viva. Ela não vai encontrar a Gisele morta. Só que as pessoas entenderem isso, olha lá, não amava a filha, não amava o pai e a mãe, olha lá. Só que ninguém sabe quem é a gente no nosso secreto. Porque eu falo assim, a nossa fraqueza a gente revela para os nossos. Quem é da nossa mesa, né? Quem é da nossa vivência, né? Então assim, é uma linha de... Porque se você vive, vão te julgar. E se você não vive, vão te julgar também. Você sabe o que eu ouvi um dia no consultório? Uma mulher chegou e uma consulta, assim, trabalhando no final de semana. E aí ela pega e fala assim, nossa, ela perdeu 2 filhos, está aí trabalhando e rindo? Aí o médico, assim, ele ficou tão assim, sem graça, ele não teve resposta. Ele só pegou no braço dela e falou, vamos. Gente, eu estava trabalhando, eu poderia dar a resposta para ela. Sabe por que eu estou aqui? Porque Deus me escolheu para ajudar a salvar a vida da senhora. Se eu não estivesse aqui, como que a senhora teria um bom atendimento? Então, mas sabe, então muitas das vezes a gente engole. É melhor a gente engolir. Rô, e hoje, se você pode, né? Eu queria que você desse, porque muitas mães ainda, infelizmente, vão passar por esse processo. Muitas mães ainda estão nesse processo, né? Então não tem como, é muito assim, quando chega uma mãe no grupo, a gente abraça, a gente acolhe e a gente pensa, meu Deus, mais uma mãe. Porque a gente vê, e é igual ontem, eu conheci uma mãe que tem 9 meses da partida do filho, né? Ontem eu recebi o contato dessa mãe. E aí a gente pensa, nossa, a Gisele, como a Gisele estava nesses 9 meses, né? Então só a gente sabe, né? Então assim, se hoje você pudesse dar um conselho, né, para essas mães que estão começando, por essas mães, porque ao todo são quanto tempo de luto seu? Quantos anos? São 21. 21 anos. Se você pudesse hoje olhar para cada rostinho que vai estar nos assistindo, que vai estar nos vendo, qual é o recado assim do coração da Rô para cada uma dessas mães? Que viva cada momento como se fosse o último, porque os seus não gostaria jamais de te ver triste, chorando, lamentando. Viva, vá ajudar alguém que está precisando, faça algo que vá fazê-lo sentir feliz e continue a vida como se fosse o último dia. Você tocou num assunto porque as pessoas falam assim para mim, porque eu sinto uma alegria que ela vem de dentro. E essa alegria que eu sinto, Rô, não é uma alegria como era antes, da boca para fora. A Gisele tá fingindo, a Gisele é uma artista, tá lá.
Não, é uma alegria que ela vem de dentro mesmo, é. né? Eu não tenho vocação para tristeza. A Gisele não tem vocação para tristeza. E eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que é de forma diferente, porque não é a felicidade que a gente pensava antes. É uma felicidade diferente. É possível, Rô, essa felicidade, você nessa caminhada aí de 20 e poucos anos, é possível ser feliz depois de entregas tão significativas? É possível sim, Gisele. É possível sim. Você mesmo sabe que é possível. Só que você precisa querer. Não é ninguém que vai chegar em você e falar, levanta, caminha, vai fazer alguma coisa. Você precisa falar. Será que fulano estaria feliz me vendo aqui desse jeito? Será que a minha mãe estaria feliz me vendo aí namorando outros homens, não ter voltado pro Marcos? Valeu a pena, né? Valeu a pena, porque eu namorei o meu marido, nós vivemos um namoro mesmo. Eu conquistei ele me conquistou. Reconquistou, né? Reconquistou. Porque assim, os dois, depois de um trauma, escolheu, porque é uma escolha, eu acho assim, que na vida da gente, eu tenho certeza, tudo é escolha. Eu escolho, hoje eu escolho, né? Eu escolho voltar com meu marido. Hoje eu escolho amá-lo, respeitá-lo, dar uma segunda chance e reconquistar esse homem. Pois não era porque eu achava que só eu sofria. Não, ele também sente, ele é pai. Ele tem a dor dele também. Assim como ele tinha que respeitar a minha dor, eu também tinha que respeitar a dele. Lá atrás, quando tudo aconteceu, teve esse embate? Quem estava sofrendo mais? Teve. Eu sempre achava que ele não sofria, que era só eu que sofria, porque eu chorava mais, mas não era. Ele queria me poupar. E eu não entendia. Eu achava que ele era gelado, que ele não teve sentimento, que eu estava morrendo, sofrendo, e ele não. Mas, na verdade, ele estava sofrendo muito, ele sofre até hoje. A minha filha era muito dele, muito, muito. A Ana Vitória era fofoqueirinha dele. Tudo que eu falava, ela corria, contava para ele. O Vitor Hugo era o meu fofoqueirinho. Então assim, cada um tinha a sua paixão. Tinha, assim, era mais, né? Não sei, assim, lógico que amor, ninguém tem mais. Mas um filho, às vezes ele é mais apegado à mãe, mais apegado ao pai. Isso, e aí com esse namoro nós descobrimos isso, nós começamos a rir. Ele não falava no assunto de forma nenhuma. Enquanto a gente estava reconquistando um ao outro, nós começamos a falar. Ele não gosta muito de falar. Mas é do homem isso. É do homem. Mas quando eu saio para ir para a igreja, ele respeita. Quando eu fui no Paraná, me chamaram para ir no Paraná contar o meu testemunho de vida, eu falei que eu estava com medo, né, que eu não iria. Ele falou assim: você com medo? Tem tantas mães, pais que precisam te ouvir e você não vai, você está com medo? Aí eu entendi que ele também começou a caminhar comigo. E ele entendeu o quanto é importante, porque eu falo assim, a história é uma da outra. É lógico, a gente, um grupo imenso de mães, só que tem aquela pessoa que te inspira. Uma palavra, igual aqui, a gente fez um vídeo todo, uma palavra vai entrar diretamente naquele coração. E ali já valeu muito a pena. Então eu falo assim, o falar cura. E o se propor a ouvir também é maravilhoso. Assim, sabe, Gisele, eu não consegui ser membro da NAIOT, né? Que eu fiz o caminho da NAIOT. O último dia foi o dia que a minha mãe faleceu, né? E eu não consegui voltar devido aos acontecimentos. E
Mas a Nayote me ensinou algo tremendo, algo que eu nunca quero perder. Ela me ensinou a colocar a minha dor no bolso e cuidar da dor do outro. Mas quando você está curando curando a dor do outro, Deus está curando a sua. Deus vem curar a da gente. E ali na Nayote foi tão interessante que a Cláudia sabia minha história, mas eu não sabia que ela sabia. Aí eu olhava na Cláudia, né, e falava, gente, se a Cláudia perdeu o filho, né, devolveu o filho para Deus. Com 17 anos, ela tá sorridente desse jeito aqui, eu vou conseguir. Aí ela olhava para mim e falava, não, se essa mulher perdeu 2 filhos, devolveu 2 filhos para Deus e tá sorridente. Uma inspirava a outra sem saber. Eu vou conseguir também. Sabe, foi muito interessante o dia que nós falamos isso. Nós abraçamos, choramos, sabe? Porque eu não sabia e ela mas também não sabia. É tão interessante, né? Porque eu costumo dizer assim, ó, que a gente inspira pessoas que a gente nunca nem vai saber que a gente inspirou aquela pessoa em algum momento na vida dela. Só que assim, a todo tempo, a gente assim, no universo todo, alcança corações com a nossa história. E você alcançava o da Cláudia, você curava ela sem saber, e ela te curava sem saber. E que encontro lindo foi você com a Cláudia. Nossa, meu Deus. E aí o dia que aconteceu com você, né, que eu fiquei sabendo do jeito que você estava, a primeira pessoa que eu lembrei, eu falei assim, Ronairdes indo lá, a Gisele não vai querer me receber, que a gente conhecia pouco ainda, né? Aí eu falei, não, mas eu vou levar a Cláudia e eu acho que ela me recebe. Aí foi até a Aline, né, que nos levou. E foi assim, no ápice da dor, né? Eu tava no ápice da dor e eu falo assim, eu sou muito grata a Deus. Porque eu sempre uso essa expressão. Eu sempre fui muito bem assistida. Eu sinto que eu sempre fui muito bem assistida desde o início, quando vocês chegaram, né? Então, assim, não tem como hoje a Gisele caminhar. Igual uma amiga minha brincou, ela falou assim, Gi, tudo que você vai falar, você fala Deus, Deus, Deus. Então, assim, não tem como eu não falar. Porque a chegada de vocês ali naquele dia foi como assim, Deus enviando anjos para cuidar de mim. Então ali começou eu ser bem assistida, né? No acolhimento, até no velório mesmo. Em todos os passos que eu fui dando, eu me sentia bem assistida. E eu vejo isso sobre a sua vida também. Você muito bem assistida, né, Rô? Em relação a tudo e as pessoas que chegaram na sua vida. Eu quero testemunhar algo. Eu sei que nós aqui não estamos para falar de religião, mas quando eu fiquei muda lá no aeroporto até chegar em casa, quando eu cheguei, né, eu falei, aí eu falei, como que uma mãe, né, vai para São Paulo, leva a filha morre, né? E a mãe vem embora e deixa a filha sozinha. E aí isso não saía da minha cabeça, né? Aí no outro dia, mais ou menos 5:45, eu estava deitada no sofá lá na sala da minha mãe, com muita gente, sabe? Todo mundo assim aflito. E no começo todo mundo quer estar perto, aí depois todo mundo some. Passamos a noite sem o corpo dela. Tinha velório já sem ter corpo presente. E aí, quando foi 5:45, veio um cheiro de rosas, assim, que eu vou falar para você assim, parecia que pegava as rosas e jogava na casa, parece que era até uma essência. Eu falava, mamãe, não precisa de pegar flor, não, deixa essas rosas aí, não precisa, ela vai ver, Ana Vitória vai vir arrumadinha. Ela, minha filha, eu não tô mexendo. E aí eu peguei, parei assim por 1 minuto, eu falei assim, Ana Vitória chegou. Eu falei, a hora que eu fechei a boca, o telefone fixo chamou, eles estavam saindo com ela do aeroporto para Anápolis. Era Nossa Senhora que chegou para falar para mim. Você falou que tinha deixado a sua filha sozinha? Eu estava com ela. Eu fiquei com ela.
E eu cheguei primeiro para te avisar que ela está chegando. Uau! Esse encontro com Nossa Senhora, essa experiência com Nossa Senhora, eu não vou esquecer nunca, nunca, nunca. E toda vez, Gisele, que eu acordo, que eu sinto o cheiro de rosas, Você já sabe o que significa. Deus permitiu que eles viessem falar: bom dia, mamãe. Bom dia, mamãe. Eu te amo, mamãe. E eu vou trabalhar muito agradecida. Muito agradecida. Ai, Rô, que emocionante. Eu ficaria aqui horas, que eu tô assim, né? Foi um dia, assim, bem marcante. Né? E eu tava, assim, muito emocionada por contar a sua história, porque a sua história eu posso ouvir milhões de vezes que eu não tenho como não se emocionar com ela, né? Então, assim, eu quero te agradecer por abrir as portas da sua casa. Eu que agradeço. Eu sei que essa mesa aqui tem um significado muito especial para você, porque você sabe aonde cada um sentava aqui nessa mesa, né? Então, obrigada por dividir comigo esse espaço, por me deixar entrar na sua casa, por me acolher tão bem e por hoje permitir várias outras mães conhecer a história da Rô. Eu que agradeço. Conte sempre comigo. Você é um presente de Deus nas nossas vidas e que outras mães tenham o privilégio, né, de te conhecer, de te chamar, de ter a oportunidade de falar com você, porque você tem cheirinho de Deus. Amém. Obrigada, Rô. Eu que agradeço. Por tudo. Te dou um Volte abraço. sempre.